Quando você sai de um orfanato e você chega aqui fora, é isso que você sente, perdido. Você não sabe o que é o mundo, você não sabe quem são as pessoas, você não tem expectativa nenhuma. Eu me sentia como um saco de roupa, me jogavam para lá, para cá, então eu me sentia realmente rejeitada. A história de Elizabeth de Souza e Pedro Portela tem um ponto em comum: a experiência de viver em abrigo e enfrentar sozinho o momento da saída. Elisa, como gosta de ser chamada, foi abandonada pelos pais aos 10 anos na cidade de São Paulo. Na tentativa de ajudar, uma amiga da família colocou em um colégio interno. Depois de 4 anos, Elisa voltou a viver com o pai, que a levou para Hortolândia, no interior paulista. Eu tive a oportunidade porque eu fui obrigada. Ninguém queria ficar comigo, então ele é o único que tinha a obrigação de ficar comigo por ser o meu pai. Eu ainda era de menor, eu tinha 14 anos. Aos 16 anos, para fugir dos maus tratos do pai, Elisa pediu ajuda ao conselho tutelar, que a encaminhou a um abrigo da cidade. No meu caso, eu preferia morar no abrigo, porque apesar de eu não ter um pai e uma mãe ali do meu lado que me proteja, eu sei que eu tô livre de violências. Já Pedro não sabe o que é ter família desde os 5 anos, quando foi colocado em um abrigo de Campinas, no interior de São Paulo. Ele tinha 3 quando a mãe o abandonou. 2 anos depois, foi deixado pelo pai. Pedro viveu a maior parte da vida em uma instituição. Quando eu entrei, eu chorei muito. Tipo, 1, 2 semanas chorando assim, sem parar. Não entendia o porquê que eu estava ali. Assim, chorava muito por causa da minha mãe, queria sempre a minha mãe. Apesar que meu pai que me colocou, mas eu sempre pedia pela minha mãe. Ao contrário do que se pensa, mais de 86% das 20 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos estão sob o poder familiar dos pais ou responsáveis. Por isso, não podem ser adotados. É o que mostra o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, feito em 2003. Ora vítimas da pobreza, ora vítimas da violência, abandono ou maus tratos dos próprios pais, elas são colocadas em instituições. A criança fica no abrigo enquanto a família é atendida por programas sociais. O objetivo é que os pais se recuperem e recebam o filho de volta o mais breve possível. Não deve trabalhar na perspectiva de que essa criança vá ficar lá por muito tempo, e sim por um período curto, e trabalhar sempre na perspectiva de que a família de origem possa receber essa criança. Mesmo assim, hoje no Brasil, mais de 13% das crianças e adolescentes vivem de 6 a 10 anos em abrigos. 6,4% ficam por mais de 10 anos. E 33% permanecem de 2 a 5 anos nas instituições. Infelizmente, por questões burocráticas, por problemas na criação das redes de atendimento, na ausência de determinadas políticas públicas, essas crianças acabam ficando dentro dos abrigos. Foi o que aconteceu com Elisa e Pedro. E é o que acontece com milhares de crianças que ficam no abrigo até os 18 anos, quando se deparam com outro problema: o que fazer na hora da saída. Legalmente considerado adulto, este jovem estaria preparado para enfrentar o mundo sozinho? Me senti um tanto perdido. Por quê, Pedro? Como assim? Explica. Porque é outro mundo. Até hoje, você tem comida, você tem bebida, você tem uma cama para você deitar. Você está acostumado de um jeito, entendeu? Amanhã você acorda em outro lugar. Até hoje eu não sou adulta o suficiente para seguir a minha vida assim, entendeu? Eu não me sinto adulta, apesar de ter 23 anos, não me sinto madura para poder enfrentar tais coisas da minha vida. O despreparo é uma das dificuldades porque a maioria dos abrigos não dá o apoio necessário. A psicóloga Ana Laura Martinez realizou um estudo sobre a saída de jovens dos abrigos
e constatou a falta de apoio emocional. Eu fui notando então que esse momento da saída era um momento muito difícil emocionalmente, onde as pessoas, tanto os adolescentes como os educadores e toda a coordenação do abrigo, não dava conta de falar a respeito. Porque é assim, quando a gente tem uma dor muito grande, às vezes a gente prefere não falar sobre ela. E aí, de repente, o adolescente fazia 18 anos, ele precisava sair do abrigo, né? Porque legalmente ele não pode ficar mais lá, e aí a saída era feita às pressas. Por mais que a gente tinha psicólogo, uma semana tinha um, outra semana tinha outro, um mês tinha outro, não era aquele preparo de emoção, entendeu? Porque a preocupação deles com a gente era a cama, a comida, era a roupa, era até onde dormir. Só que dentro de mim era muito mais. Edson Seda, um dos membros da comissão que redigiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera que a falta de planejamento para o futuro desses jovens piora a situação. Ele tem direitos que não podem ser violados. O direito dele ser preparado para a vida adulta é um direito sagrado. Está escrito aqui, consta no cláusula, inciso 8º do artigo 92 do Estatuto. Tem que ser preparado gradativamente para a vida. Para quem vive a realidade dentro do abrigo, o problema não é apenas da instituição, mas também dos órgãos do governo municipal, estadual e federal responsáveis pela criança e adolescente. O que eu sinto que é cobrado de um abrigo são os documentos, sabe? Toda nessa parte de burocracia. Mas realmente, então, o que você está fazendo com uma criança? Claro, a juíza às vezes pede um relatório, como a criança está. Mas depois passa muitos meses de novo. E num lado é complicado também, porque a juíza tem muitos casos para atender, então muitas vezes a criança vira um número só. A falta de políticas públicas específicas para atender quem acabou de deixar o abrigo é outro obstáculo. Enquanto todas as crianças estiverem na casa-abrigo, eles mantêm as crianças lá. Depois que as crianças saem da casa-abrigo, para eles, tanto faz como fez. Então a preocupação deles é quando a gente está lá, depois que a gente sai de lá. Quando você sai do abrigo, você tem que se virar. Se vira. Faz o que você quiser para conseguir, mas não me venha bater na porta. Pedro teve que encarar a saída logo aos 17 anos, quando foi avisado que o abrigo ia fechar. Ele não estava preparado para levar a vida sozinho. Então, foi obrigado a voltar para a casa do pai. Em algum momento, o abrigo perguntou para você se você queria voltar com a sua família de origem? Não. Não perguntou. E eles sabiam também que eu indo com a minha família de origem não ia dar certo. Você não queria voltar? Eu não queria voltar. Mas não tinha alternativa? Não tinha alternativa. Ou ia ou ia. E daí como que foi a sua volta, a sua família? O que aconteceu? Briga, desavença, discussão, às vezes por besteira até, mas não deu certo. Tanto é que não durou nem um ano. Quando completou 18 anos, Elisa não tinha onde morar. E o abrigo conseguiu uma autorização da justiça para que ela permanecesse por mais um ano na casa. Aos 19, deixar o abrigo era inevitável. Sem referência familiar e sem casa, ela começou a trabalhar e alugou um quarto em uma pensão. Um tempo depois, foi viver com uma família, mas não deu certo. Hoje, Elisa mora sozinha em Campinas. Chegava em casa, eu chorava, entendeu? Às vezes eu tinha assim o que comer, mas não tinha pessoas para conversar. Então, a pior coisa, eu acho, que é você se sentir sozinha, você se sentir sempre, toda a vida. Sempre eu me achei culpada. Então, por que eu nasci? Por que aconteceu tudo isso comigo? Já que era para acontecer tudo isso comigo, então por que eu nasci? Por que eu vim a esse mundo? Para amenizar o desligamento, há 8 anos, uma instituição norte-americana que mantém um abrigo em Campinas implantou a República, uma casa temporária onde os adolescentes dividem as despesas e podem ficar por 6 meses, enquanto procuram um outro lugar. A República foi essencial para você quando você saiu da Cidade dos Meninos? Pra mim foi, porque se eu não viesse pra República, eu não saberia pra onde ir, não. Na nova casa, eles têm a possibilidade de planejar o futuro, mas ainda fica no ar a insegurança de ter que cuidar da vida sozinho. Como você imagina que vai ser quando você sair daqui? Vai ser um pouquinho difícil, né? Porque não vai ser a mesma coisa. Você chegar, vai ter pessoas para você conversar, para
dialogar. Desde quando você vem para cá, você já tem que estar imaginando onde você vai morar, onde você vai ficar. Por mais que seja uma alternativa, a República não é a solução. Os jovens permanecem na casa por pouco tempo e têm que enfrentar a saída pela segunda vez. Quando a gente fala em solução, a gente tem que atuar em duas frentes. No problema que já existe, que são os adolescentes que já estão crescendo nos abrigos e que aí a gente não sabe o que fazer com eles. E a outra, que eu acho mais importante de se investir, é que não deixar as crianças chegarem aos abrigos por motivos, às vezes, que não seria causa de colocar em abrigo. Exemplo, pobreza. Mas para esses jovens, o problema não é apenas financeiro. Para Elisa, por exemplo, o que parecia impossível aconteceu aos 23 anos. Ela conheceu Gaspar e Rosana através do psicólogo do abrigo onde morou. A aproximação entre eles permitiu que Elisa sentisse como é o amor de uma família. Já aconteceu tanta coisa na minha vida que não tinha como eu acreditar que alguém pudesse me amar como uma filha, entendeu? Mas dentro de mim eu tinha essa esperança. E até que apareceu eles, foram a melhor coisa que aconteceu na minha vida, a Rússia e o Gaspar. Eu acho que ela vai sempre participar desse futuro, não é? Ela entrou na minha vida como o resto da minha família está na minha vida, não é? A gente vai vivendo. Pedro encontrou no casamento e nas filhas Mariana e Manuela o afeto que nunca teve. Me sinto feliz, me sinto realizado. Graças a Deus consegui 2 filhas lindas, maravilhosas, bonitas, mimadas. Tenho uma esposa maravilhosa que, do jeito dela, procura estar sempre cuidando de mim. Meu sonho, sabe? É, assim, levar o Pedro para fazer coisas que eu sei que ele nunca fez. Porque ele, assim, tem coisas básicas na vida que qualquer pessoa fez, ele ainda não fez. Todo jovem, ao completar 18 anos, deixa de ser protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando esse jovem tem uma família, a mudança da adolescência para a fase adulta é feita de forma gradativa, com o apoio dos pais. É que nem você tá na tua casa. Tua mãe te dá as coisas, teu pai te dá as coisas. Só que eles te dão até você ficar vovô, vovó. Ali não, eles te dão enquanto você tá lá. Depois que você saiu, se vira. A gente fez aqui o que pôde. Mas para quem é abrigado, a mudança é radical. Significa ter que construir um novo lar sem apoio de ninguém. Afinal, não existem políticas públicas para este momento. Um plano de atendimento, um projeto de vida com esse adolescente é importante que se tenha. O Estado, em nível do município, tem o dever de indenizar este menino, para dar a ele as compensações financeiras pelo prejuízo que ele sofreu, de não ser tratado com dignidade e não ser preparado adequadamente para a vida. Esse é um direito civil de qualquer cidadão. O ideal realmente seria que o adolescente recebesse, dentro do sistema de assistência, uma verba suficiente para poder sobreviver sozinho. Infelizmente, né, por questões de recursos humanos, né, e recursos financeiros, isto não tem sido possível. Não se sabe ao certo quantos adolescentes saem de abrigos todos os anos. Michele, de 17 anos, e Paulo, de 16, em pouco tempo vão fazer parte deste grupo. Meio chato, né? Ir para outro lugar. Não conheço muito assim, mais lá fora. Vai ser meio estranho. Até me adaptar vai demorar um pouco, eu acho. Eu acho assim que é uma idade assim que a pessoa ela não acostuma, completou 18 anos, ela não sabe bem os fatores que vão encontrar lá fora, assim, que nenhum a pessoa que tem 18 anos, ela quer que chegue aos 18 anos logo para tirar carta, fazer. Eu já não penso assim, meus 18 anos eu quero acabar meu estudo, fazer uma faculdade e ser independente, mas eu acho que para isso eu preciso do apoio de uma pessoa. Eu sei que se eu sair daqui sozinha, eu não vou conseguir.